Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando, como todos os dias, trazendo nossa presença, trazendo nossa respiração para cá, ocupando nosso lugar na nossa roda. Já estamos caminhando para o final de mais um mês, não é? E vocês estão conseguindo praticar os momentos, as pausas de presença nesses dias, essa semana? Como estão? Conseguindo parar um pouquinho, tomar uma respiração, se conectar com o seu sentir, reconhecendo como estão as águas dentro de vocês. Esse é o nosso convite aqui essa semana, né? O estado de presença como prática real do nosso dia, né? Sentir-se presente na nossa vida, no nosso dia, nas situações em que a gente está. E nesse nosso caminho que a gente está construindo aqui, né? Com a presença como pano de fundo, hoje a frase que eu trouxe pra gente refletir é: quem está livre por dentro, escolhe melhor por fora. Quem está livre por dentro, escolhe melhor por fora. Lembra que a gente falou, né, anteontem, que a água que afunda o barco é a de dentro e não a de fora. E ontem a gente entrou na nossa quietude para reconhecer, né, para entrar em contato com dentro na nossa quietude o que a gente precisava ali reconhecer e nomear. E hoje eu venho falar dessa liberdade. Quem está livre por dentro, escolhe melhor por fora. Só que pra gente estar livre por dentro, a gente precisa estar presente. Por isso a presença, ela é o pano de fundo das nossas meditações aqui. A presença, ela não é só uma frase bonita, não é só um estado bonito. A presença, ela nos gera liberdade. E essa liberdade com presença muda a forma como a gente vive. Porque estar livre por dentro não é sobre estar vazio, estar vazia, estar desconectado ou desconectada. Estar livre por dentro é a gente não ser refém das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. É a liberdade de reconhecer o que eu sinto, reconhecer o que eu penso, nomear os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque quando eu faço isso, eu assumo o controle, né? Eu piloto a minha vida. Eu entro em contato com o meu poder pessoal. E esse meu poder pessoal, em presença, me traz essa liberdade interna. E quando eu estou livre por dentro, eu escolho melhor por fora. É sobre você perceber, sentir, mas não se perder nestes lugares. Não deixar que os pensamentos, as emoções e os sentimentos te dominem e te façam agir por impulso, te façam reagir nas situações, mas que você haja a partir de um estado de presença, de um estado de consciência, de liberdade, de escolha, de maturidade. A liberdade interna aqui, ela é esse espaço entre sentir e agir. Eu sinto, eu penso, só que existe um pequeno espaço que é a liberdade, que aí eu escolho como eu ajo no mundo. Percebe? E esse pequeno espaço é esse estado de presença. É esse respirar antes. Porque se eu tô no piloto automático, se eu tô simplesmente sobrevivendo, né? Se eu tô simplesmente existindo na minha própria vida, muitas vezes eu posso sentir um incômodo, né? Um exemplo, eu posso sentir um incômodo em relação a uma pessoa ou alguma situação. E se eu já estou muito perdida dentro das minhas próprias emoções, né? Se eu já estou muito afogada, né? Afundada, né? Dentro do meu próprio barco ali das emoções, eu vou abafar isso, eu vou segurar, eu não vou falar, eu vou congelar, eu vou não vou dar nome para isso,
vou deixar isso acumulando, acumulando, só que vai chegar uma hora que o meu corpo físico não suporta mais isso, as minhas emoções muito menos, e eu vou explodir, como a gente deu exemplo esses dias aqui, né? Eu vou explodir ou como um vulcão, ou como aquelas águas quentes do geyser, e aí o estrago tá feito, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. E isso não é liberdade, isso na verdade é um cárcere privado que as nossas emoções nos colocam, quando a gente não está presente, quando a gente não trabalha as nossas emoções, quando a gente não nomeia as nossas emoções. Mas se eu sinto esse mesmo incômodo, paro, respiro um pouco, sinto a minha presença, eu posso pensar antes de agir, eu posso falar desse incômodo de um lugar de gentileza, de firmeza e gentileza. Percebem a diferença? Que essa liberdade, ela é esse momento entre o sentir e o agir. Aqui mora a liberdade, que a presença nos traz. E quem está livre por dentro, escolhe melhor por fora, percebe? Se eu estou livre por dentro, né? Eu vou dizer melhor, se eu estou em paz por dentro, que essa liberdade interna aqui é o nosso estado natural de paz. Se eu estou em paz por dentro, eu vou fazer escolhas melhores por fora, na minha vida pessoal, profissional, amorosa, nos meus relacionamentos familiares, porque aí não é mais a minha emoção, o meu sentimento, o meu pensamento que está me dominando. Eu estou observando e ajo a partir desse lugar de presença, escolhendo o que eu faço. E se eu fizer alguma coisa que desagrade, ainda assim vai ser de um lugar de escolha, entende? De um lugar de liberdade, porque a liberdade também, ela precisa de responsabilidade e de maturidade. Não adianta só eu me sentir livre e achar que só porque eu estou livre eu posso fazer de qualquer jeito, né? Com irresponsabilidade ou com imaturidade. A gente precisa estar livre por dentro para escolher melhor por fora, e esse escolher melhor por fora também demanda responsabilidade e maturidade. Faz sentido para vocês? Que tudo é uma construção. Começa com a prática da presença, com reconhecer, nomear nossas emoções, aí encontrar o nosso lugar de quietude. Ontem a gente foi convidado na meditação para entrar nesse nosso lugar de quietude, que nós já sabemos agora que ele está em nós, né? Quem estava aqui ontem e fez a meditação, nós fomos convidados a acessar esse lugar que já é nosso de quietude, para que a gente possa descansar e repousar nele quando a gente precisa. Para quem não estava aqui, a meditação fica no YouTube, para que você consiga acessar esse lugar que já é natural nosso. Porque quando a gente chegar nesses lugares de precisar de liberdade para escolher, dessa liberdade interna entre sentir e agir, a gente saiba entrar nesse lugar de quietude, para que a gente possa encontrar essa liberdade que a presença nos traz, para que a gente faça escolhas melhores também do nosso lado de fora, do nosso externo. Escolhas melhores na nossa saúde, na nossa alimentação, nos nossos relacionamentos. E essas escolhas melhores, elas são falar os sims necessários, os nãos necessários, colocar limites necessários. Praticar também a justiça, a fortaleza, a prudência. E isso diz principalmente sobre nós mesmos, né? Muitas vezes a gente leva essas reflexões pensando no outro, mas o convite é sempre a gente olhar para nós mesmos, sabe? Aonde nós precisamos ter essa presença para encontrar essa liberdade para agir e para escolher melhor. Certo? Então, hoje a nossa meditação vai ser um convite para acessar a nossa liberdade interna a partir da presença. Vamos sentar confortavelmente, com a nossa coluna alinhada. Você pode sentar com os pés no chão, repousar as mãos sobre os seus joelhos, ou sentar assim na posição de lótus, na posição do índio. Se for confortável, feche os seus olhos, com gentileza, com presença. E existe também um convite de liberdade aqui,
Porque se você não estiver confortável de fechar os seus olhos, você pode simplesmente abaixar o seu olhar 45 graus, com a intenção de olhar para dentro de si. Tome uma respiração profunda pelo nariz, solte pela boca. E conforme você respira em um sentido e no outro, você pode dizer a si mesmo: eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. E permita que a sua respiração vá encontrando um ritmo natural, calmo, profundo. E nesse momento você coloca a sua atenção neste movimento da sua respiração. E permite que esse movimento da sua respiração calmo e profundo te leve para o seu lugar de quietude, para o seu lugar de paz. E a partir desse seu lugar de paz e quietude, suavemente você vai levar sua atenção também para o seu coração, para o seu chakra cardíaco. E respire nesse espaço sagrado, com amorosidade, com gentileza. E a partir do seu coração, você imagina, visualiza, sente uma luz suave se formando neste lugar, no centro do seu coração. E essa luz, ela é dourada, mas um dourado leve, suave. E você vai sentindo que a partir do seu coração, essa luz começa a se expandir, se expandir. E essa luz dourada, suave, vai preenchendo todo o seu corpo, cada célula do seu corpo. Você sente essa luz dourada que vem do seu coração iluminar tudo que existe dentro de você. Ela ilumina as suas células, os seus pensamentos. Ela ilumina os seus sentimentos, as suas emoções. E por alguns instantes você apenas percebe o que essa luz ilumina. Apenas observe se tem algo, alguma coisa que ela ilumina mais nesse momento. Talvez algo que você precise olhar com mais clareza. Talvez algum pensamento, algum sentimento, alguma emoção. Respire e deixe que essa luz suave, dourada do seu coração toque nisto que precisa ser iluminado. Permita que essa luz dissolva qualquer resistência. E sinta que nesse movimento de iluminar, de dissolver, você vai ficando mais livre por dentro.
mais leve por dentro. E deixe que isso que se mostrou em você, que se movimentou em você, se dissolva em pura luz, nessa luz dourada do seu coração. E mentalmente você pode dizer: eu escolho agir com consciência e presença. Eu reconheço o espaço entre o sentir e o agir. E por alguns instantes permaneça nesse silêncio, sentindo e permitindo que essa luz vá fazendo o que for necessário para a sua liberdade interna. Sinta o seu corpo, sinta que essa luz ainda está presente nele. Sinta essa liberdade interna e reconheça. Eu posso acessar este lugar antes de cada nova decisão, antes de cada resposta e antes de cada nova escolha. Respire. Vai integrando o que foi útil, o que foi bom. Se você sentir confortável, vá levando as suas mãos para o seu coração. Integrando no seu coração todos esses aprendizados da presença e da liberdade. E aos poucos você vai sentindo o seu corpo no ambiente onde você está, sentindo seus pés, suas mãos. Se você precisar, movimente um pouco seus ombros, desperte o seu corpo. Respire profundamente. E quando estiver pronta e pronto, abra os olhos, volte por aqui agora. Trazendo esse belo estado de presença e liberdade com você. Com esse compromisso com você mesmo. De agir a partir do lugar de presença. Porque quem é livre por dentro faz escolhas melhores por fora. Todos bem? Muito bom. Então eu deixo aqui o convite novamente para que a gente continue praticando a presença real e consistente no nosso dia. Sempre que você lembrar, para por 1 minuto, 2 minutos, respire profundamente e sinta a sua presença. Amanhã continuamos aqui nesse nosso caminhar. Gratidão
Uma ótima noite para você.